Quase 2 meses após o anúncio dos recursos Plano Safra 24-25 e com os recentes eventos climáticos, os valores liberados podem não atender totalmente às necessidades do produtor rural. Afinal de contas, crédito liberado não é sinônimo de lucro e problemas resolvidos. E escolher entre as melhores linhas de crédito e as taxas de juros mais baixas requer conhecimento e estratégia. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a especialista em agronegócios e professora da Fundação Instituto de Administração, a Nádia Alcântara. Boa tarde, Nádia. Bem-vinda aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos os telespectadores. Nádia, conta pra gente quais são os erros mais comuns que os produtores rurais cometem ao lidar com crédito rural e como eles podem garantir um uso mais eficaz e sustentável dos recursos. Priscila, o erro mais comum que a gente vê os produtores cometendo é negligenciar os riscos aos quais a atividade deles está exposta, né? Principalmente a questão dos riscos de preço, e do próprio risco climático, que a gente vem assistindo cada vez mais aos eventos mais catastróficos, né? E ambos podem prejudicar o resultado do produtor e comprometer a capacidade que ele tem em liquidar aquele crédito. E para isso, né, até os programas de capacitação ajudam esses produtores a entender melhor os instrumentos que eles podem usar para mitigação desses riscos, e como, né, qual o momento de utilizar essas ferramentas. E hoje, né, para o produtor ele fazer um uso mais sustentável desses recursos, ele passa por essa questão da educação, né? Hoje, por exemplo, a gente educa aí, a gente tem trabalhos em programas de educação, de lideranças femininas, de grupos familiares, no qual a gente visa justamente trazer essa educação financeira para ajudar esse produtor no momento de pegar um crédito, de entender quais são, né, o que implica a obtenção daquele crédito e fazer com que ele tome decisões mais embasadas nesse conhecimento dele, mais consciente. Agora, quais são os principais critérios, né, que os agricultores devem considerar ao escolher entre as diferentes linhas de crédito oferecidas pelas instituições financeiras? O primeiro ponto é entender qual que é a finalidade daquele crédito, né? Hoje você tem linhas de curto e de longo prazo, você entender quanto de recurso você realmente precisa, e também entender como que aquele crédito ele vai se comportar ao longo do tempo. Algumas linhas têm juros fixos, outras têm juros variáveis, quer dizer, como que eu vou realmente liquidar aquele crédito. Uma coisa muito importante, Priscila, é o produtor, né, aprender a fazer a conta do retorno sobre aquele investimento. Então, quanto custa aquela linha versus o quanto de benefício ela vai me trazer. Para trazer um exemplo prático aqui para você, hoje estava falando sobre o Plano Safra. Dentro do Plano Safra, a gente tem algumas linhas que elas são oferecido um crédito abaixo até do custo hoje da Selic, do valor da taxa Selic, que é a nossa taxa de referência. Por exemplo, hoje, dentro de uma operação onde você vai buscar um crédito aí para construção e ampliação de armazéns, né, o que a gente chama da linha PCA, os juros estão da ordem de 8,5%. Quando o produtor faz a conta de quanto aquele investimento vai gerar de benefício, qual que é o retorno daquele investimento? Vamos supor que seja um retorno calculado aí da ordem de 10% ao ano. A gente já entende que essa linha é uma linha que pode beneficiar aquele produtor, pode trazer benefícios reais para ele. Primeiro, se ele estivesse usando o capital próprio dele não compensaria o retorno daquele investimento. Já usando a linha de crédito subvencionada, ele já vai ter um ganho aí sobre aquele investimento. Fora outras linhas que hoje a gente tem disponíveis, mais de longo prazo, como o próprio programa Renova Agro, para recuperação de áreas ambientais, recuperação de áreas de pastagem, investimento em recuperação do solo, que hoje também tem juros na casa de 7 a 8% ao ano, também podem compensar. Então, basta o produtor, né, fazer o exercício, montar aquele projeto, entender quanto que aquele projeto pode trazer de retorno para ele
e a partir daí tomar a decisão de pegar aquele crédito ou não com base nessa taxa de retorno. Tá certo, viu? Obrigada, viu, Nádia, aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui com a nossa audiência. Excelente semana para você, até uma próxima. Obrigada, Priscila. Boa tarde a todos.